Como transformar a oração em algo constante e não apenas emergencial? Existe um modelo bíblico que nos ensina a orar de forma simples, profunda e diária? No estudo de hoje, nós vamos analisar o ensino de Jesus sobre a oração, que nos mostra que orar é mais do que pedir. Orar é viver um relacionamento contínuo com Deus. Está no ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Eu sempre fico muito feliz em poder estudar a Bíblia com você, poder abrir a Bíblia. Mas você sabe que eu tenho pensado, que o nosso grande objetivo não só é ensinar, compartilhar verdades, mas é também despertar em você o desejo de aprender mais da Bíblia. Você ter um encontro pessoal com a palavra. Lógico, nós motivamos você. Você sabe que nós colocamos os nossos materiais à sua disposição para que você receba na sua casa sem nenhum custo. Podem ser as nossas revistas. Pode ser um estudo bíblico através do WhatsApp, que a gente está estudando nessa temporada, o estudo bíblico Poder da Oração. Você sabe que é muito simples, As revistas você pode ligar e fazer pelo WhatsApp. É só você salvar esse número aqui, o 12982000062. Salva esse número e escreve "Quero estudar". Muito fácil. Aí você vai estudar com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Ela vai fazer 3 perguntinhas ali. Realmente você quer estudar? Quer estudar com alguém? Não quero estudar? Aí você clica. Aí ela vai te mandar a lista de estudos. E o estudo dessa temporada é o estudo Poder da Oração, que é a letra O. Aí você só coloca ali a letrinha, ela já vai mandar o estudo. E de forma muito simples, rápido, 8 minutinhos ali, perguntas, respostas, o texto bíblico que você fundamenta. É uma forma de você crescer no conhecimento. Agora lembra bem, esse é um encontro pessoal que você tem que ter. A gente motiva e você tem um encontro com a verdade da palavra. E quando nós nos encontramos com a verdade da palavra, nosso coração é transformado. Esse é o nosso objetivo aqui na Novo Tempo. Você sabe, cada programa que você assiste, cada áudio que você ouve, cada série que vai ao ar, tudo aqui tem um único propósito: levar você para mais perto de Jesus. Desde os programas que falam de saúde, de família, de educação dos filhos, até os nossos estudos profundos sobre Bíblia, sobre profecias, tudo existe para que as pessoas que estejam ligadas, você, sejam cuidadas, e apresentadas diante do reino de Deus. Esse é o nosso objetivo, apresentar os valores do reino. Por isso, nesse mês de abril, a gente tem um novo lançamento. A Escola Bíblica da Novo Tempo vai lançar uma nova revista Esperança. E olha, diante dos acontecimentos, eu tenho certeza que você vai querer entender ainda mais. É a nossa nova revista Esperança, Eventos Finais. Um estudo bíblico, físico e digital, e é claro, sempre gratuito, que vai explicar de forma simples os principais temas do tempo do fim. Esse material existe para um único propósito: preparar pessoas para encontrar Jesus. Não é para assustar, meu querido, é para orientar e fortalecer a fé, despertar em você o desejo para estudar. Agora, você sabe que para que essa revista seja impressa e enviada gratuitamente, nós sempre contamos com a ajuda dos nossos anjos da esperança, que são os nossos doadores mensais. Obrigado a você
que é um anjo da esperança. Então, se você já é um anjo, nesse mês de março, eu convido você a fazer uma doação especial, extra. Essa doação extra vai ser transformada em revistas, em estudos bíblicos e, é claro, em pessoas conhecendo esta mensagem de esperança. Olha, você sabe que com R$50 é possível imprimir aproximadamente 10 revistas. Vamos fazer o cálculo? São 10 famílias alcançadas pela palavra de Deus. Você pode fazer a sua doação pela nossa chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Você não precisa mandar o seu comprovante, você já é um anjo da esperança e a sua doação já entra de forma automática no seu cadastro. Se você já foi um anjo da esperança no passado, quando você fizer a sua doação por esse Pix, anjos@novotempo.com, seu cadastro já vai ser reativado. E é claro, se você ainda não é um anjo, para você se tornar um anjo da esperança, é só você mandar agora uma mensagem dizendo: eu quero ser um anjo, para o nosso WhatsApp do Anjo da Esperança, tá? Anote aí, 12981766630. Vamos de novo, 12981766630. O cadastro é rápido, simples e você escolhe a melhor forma de você contribuir. Eu convido você a ajudar-nos a levar esta mensagem de esperança a todos os lugares. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos dê iluminação, porque vamos abrir a palavra agora. Como Jesus lidou com o tema da oração. E a gente tem conversado ao longo desta semana. Orar não é primariamente esperar que circunstâncias exteriores sejam alteradas, mas é abrir o coração para Deus e pedir que o nosso coração, o nosso olhar seja transformado. Pai, obrigado porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos orienta. Obrigado porque o Senhor nos esclarece. Obrigado porque a Palavra mostra pessoas humanas como a gente, que tiveram limitações, mas Te procuraram, entregaram a vida para Ti, tiveram comunhão através dessa conversa íntima e pessoal. Que esses exemplos nos motivem. E eu peço que a Tua bênção esteja sobre cada um dos nossos telespectadores nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia. Hoje nós vamos usar aqui, vamos trazer para você o exemplo de Jesus Cristo, que teve na sua vida aqui na terra momentos próximos, momentos de oração. O relato do evangelista Lucas, no capítulo 5, verso 15 e verso 16, diz que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. O que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. E diante dessas grandes multidões que afluíam para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades, ele encontrava na sua oração solitária um encontro com o Senhor, a proximidade com o Pai e energia para seguir o seu ministério, para seguir o seu propósito. E nós sabemos, ele se fez homem, ele se submeteu e ele teve os seus desafios, ele foi tentado em todas as coisas. E para não fugir do seu objetivo, cumprir o propósito pela qual ele veio, o momento de oração era esse aprofundar-se. Este é o meu propósito. Se você deseja ter um olhar correto para a vida, para as pessoas, para os valores do céu, a oração é um meio. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa sobre esse tema. Você sabe que às vezes, as mesmas coisas que todo mundo quer na vida,
São as coisas que aquele que se diz um cristão também quer. E parece que não há nenhuma diferença. Ou seja, os meus valores muitas vezes não são diferentes. Eu luto pelas mesmas coisas, eu quero as mesmas coisas, achando que isso vai me satisfazer. Mas é quando eu me coloco diante de Deus que eu entendo que os valores que são colocados, impostos pela sociedade, são diferentes dos valores eternos. Que o olhar que a sociedade coloca, e quando eu digo sociedade, posso dizer também o mundo religioso, é diferente, muitas vezes, do princípio bíblico. E eu quero resgatar hoje com você os princípios apresentados no Sermão do Monte, especificamente sobre a oração. E você vai perceber que o Senhor está fazendo a gente aqui repensar a razão pela qual a gente ora. E aí eu tenho que olhar. Porque, queridos, não dá para eu dizer, sabe, que eu sigo os valores do reino só por fazer parte de uma comunidade religiosa, de um meio religioso. Não. Eu posso estar cometendo os mesmos equívocos e eu só uso o nome cristão, religioso. Quando o princípio bíblico é diferente, a gente vai perceber isso. E eu quero que você pense, os seus valores, aquilo que você busca, o olhar que você tem para as pessoas, o olhar que você tem para as coisas, é diferente do olhar que está sendo proposto pela sociedade ou por uma boa parte daqueles que se chamam religiosos? Eu devo ter citado isso. Quando a religião se tornou oficial e o Império Romano se uniu agora à religiosidade, impostores que se chamavam de religiosos começaram a desviar aquilo que o princípio bíblico apresentava. Então, é para a gente pensar. Vamos para os valores. Os valores apresentados no Sermão do Monte, e eu vou ler o que está a partir do verso 5 do capítulo 6. Você sabe que o Sermão do Monte começa no capítulo 5, nós estudamos ele na temporada passada, alguns desses princípios, e vai até o capítulo 7. E diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Quando a gente lê a palavra, eu já citei algumas vezes aqui, hipócritas, né? Originalmente ele está dizendo a ideia, está dando a ideia, né? A palavra dá a ideia daqueles que estão atuando. Então não sejam como aqueles que estão atuando, encenando, sabe? E eu tenho visto, às vezes, infelizmente, postagem de indivíduos que querem ser filmados orando em concentrações religiosas. Ok, aquela oração pode até ser uma oração sincera, né? E a pessoa está filmando para motivar outros para orar. Mas o Senhor está dizendo aqui, não, você não precisa disso. Você não precisa de demonstração, não. A oração pública, ela faz parte, e a gente vê isso na sequência. A oração pública faz parte quando uma comunidade se reúne. Agora, eu não preciso estar atuando diante de. É isso que o Senhor está dizendo. E Ele está dizendo, não seja como aqueles que estão atuando, que gostam de ser vistos. Não, eu digo para vocês que eles já receberam a recompensa. Eles não estão revelando o verdadeiro valor do reino. Mas, ao orar, aqui ele vai dizer agora o que eu tenho que fazer. Entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto, que te vê em secreto, esse dará para você a recompensa. Percebe? Aquele que quer aparecer, que quer ser visto, esse já recebeu a sua recompensa. O Senhor não está reconhecendo, mas o Senhor quer recompensar você. Se você, como eu mencionei, o Senhor não está dizendo que não existe oração pública,
Mas a verdadeira demonstração de entrega, de rendição, se dá através de uma oração pessoal e próxima, em secreto. Ninguém precisa ver. Você vai revelar através da sua vida, através de quem você é, através do seu tratamento com o outro, porque é ali na oração que eu vou entender os verdadeiros valores. É nos meus negócios, no tempo que eu ocupo no meu trabalho. Senão, eu vou ser confundido como o indivíduo que não ora. Se não mudar o meu padrão de avaliação do que realmente importa, eu vou ser como aquele que não tem nenhuma proximidade com Deus. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar eles vão ser ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. O Senhor está dizendo aqui, não existe uma fórmula, mas existe um princípio. Não existe uma fórmula que eu tenho que ficar repetindo. Não, porque a oração é esse derramar, você fechou a sua porta e você falou, você não precisa ficar repetindo, porque senão a oração se torna algo automático. E aí, no automatizar, nós nos tornamos profissionais. Queridos, e nós não somos chamados para sermos profissionais na oração, para atuarmos. Nós somos chamados para derramar nosso coração, para dizer como a gente está sentindo. É isso que Deus quer. Lógico, numa oração pública, eu vou usar palavras mais formais, eu citei isso ontem, mas numa oração em secreto, eu vou abrir meu coração ao Senhor. Eu vou criar proximidade com Ele. Ele já sabe, mas eu vou abrir meu coração me rendendo, como nos dois exemplos que nós vimos nos 2 últimos dias, Davi e Salomão, reconhecendo quem Deus é e entregando-se totalmente para Ele. Na sequência, depois de Jesus apresentar isso, Jesus cita a oração do Pai Nosso. Quando ele cita a oração do Pai Nosso, ele não está apresentando uma oração, eu posso dizer essa oração, e é uma oração que a gente decora, por tantas vezes ter orado, mas ela tem que sair, tem que brotar do meu interior. Mas não é sobre uma oração que você vai decorar, é sobre os princípios que estão por trás dessa oração. Como, por exemplo, a expressão Pai, usada aqui, que dá a ideia, é uma expressão que dá a ideia do Pai próximo, sabe? Do Pai que me acolhe. Essa é a expressão usada aqui. E quando ele vai dizer Pai Nosso, ele está dizendo que a oração pode ser pública, mas depois ele vai ser específico. Então, como você se aproxima? E a gente falou num dos dias dessa semana aqui, que a minha concepção de quem é Deus, o meu reconhecimento de quem é Deus, vai me levar a essa proximidade ou não. Vai fazer com que eu olhe para Deus de forma diferenciada. Será que eu olho para aquele que está me fiscalizando, querendo saber como eu estou me comportando? Não, não é esse Deus. Esse é o Pai próximo, Pai Nosso que estás nos céus. E a gente trabalhou essa semana, o Deus que transcende a tudo, mas é o Deus que está próximo. Santificado seja o teu nome, o reconhecimento que eu tenho de quem Ele é, como nós citamos Salomão e Davi. Venha o teu reino, os valores do reino. Os valores do reino devem fazer parte da minha vida. Um dia o Senhor vai instituir seu reino definitivamente, mas eu sou chamado para ter um olhar diferente do que todo mundo tem. Os meus valores têm que ser diferentes, como eu mencionei. Será que eu não estou gastando energia nas mesmas coisas? Será que eu não estou igual? E a única coisa que eu coloco é assim, não, eu sou um religioso.
mas eu não espero os valores do reino. Os valores do reino não fazem parte da minha casa. O fruto do Espírito não brota no meu coração. O tratamento que eu tenho com os meus filhos não é diferenciado. O tratamento que eu tenho com o meu cônjuge, o tratamento que eu tenho com o meu próximo, os negócios, será que os meus valores são realmente diferentes? E ele está dizendo que os valores devem fazer parte da vida, entende? Os valores devem fazer parte. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Submissão, entrega. Senhor, eu quero construir o templo, a casa para o Senhor. Não, Davi, não vai ser você que vai construir. Vai vir o seu descendente, esse vai construir. Senhor, eu te reconheço, porque o Senhor sabe tudo sobre mim. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por isso que a oração é entrar em sintonia com a vontade de Deus. É chegar o mais próximo. Senhor, qual é a tua vontade? E Deus trabalha através da nossa percepção, esclarecendo qual é a vontade. E agora ele começa, depois de reconhecer quem Deus é, de se render a Deus e dizer, Senhor, dirige minha vida. Ele fala das suas necessidades pessoais. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. São as necessidades materiais. E está tudo bem, é isso mesmo. Estou falando para você. Esses dias eu estava num momento de oração numa igreja. Aquele momento estava sendo transmitido online. Era num período da manhã. 6 horas da manhã, alguém estava assistindo online e mandou uma mensagem. Eu preciso de pão físico. São realidades. E a gente tem que ter os valores do reino. Imediatamente, o líder que estava ali, eu estava naquela igreja, imediatamente procurou mandar uma mensagem para a pessoa, como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Todos nós temos nossas necessidades materiais. Agora lembre-se, peça para o Senhor coisas que Ele vai te dar, mas coisas que você não vai se apegar, que não vão te desviar do caminho para o céu. Ele está pedindo suas necessidades básicas, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, o reconhecimento das falhas, o pedido de perdão. Queridos, eu falei isso esses dias quando a gente tratou o tema do pecado. Nós não estamos mais considerando nossa natureza pecaminosa e os nossos atos errados. Quantas vezes à noite, quando chegamos em casa ou de manhã no nosso momento devocional, nós temos pedido, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, perdoa as minhas faltas. E o Senhor concede o perdão. Sabe que o arrependimento, ele não é para despertar em mim a culpabilidade por causa do pecado. Não. O perdão, o arrependimento é para gerar em mim a bênção da salvação que há em Jesus Cristo. É isso que o Senhor deseja. Que eu perceba que é nele, e é com ele, e é através dele. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. É aquele que vai ofertar, e o Senhor vai dizer isso na sequência no Sermão do Monte, aquele que vai ofertar, mas se ele tem alguma coisa com o irmão, primeiro ele vai resolver. Perdoa os meus pecados, Senhor, porque eu perdoo aquele que erra comigo. Não nos deixe cair em tentação. E aqui o Espírito Santo nos ajuda a nos dar lucidez, sabendo quais são as nossas tendências pecaminosas. Você sabe suas fragilidades? Peça para o Senhor, não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal, me livra das ações do mal. E eu citei isso, o mal tem uma agenda para destruir. Quando a gente acorda todo dia, o mal é intencional em nos destruir. Mas quando a gente acorda todo dia, o Senhor nos oferece sua graça.
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que isso se confirme. O amém aqui, a ideia é eu me agarro. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, o Pai de vocês não perdoará as ofensas. Esteja disposto. Diga, Senhor, perdoa as minhas faltas, perdoa os erros, porque eu estou disposto a perdoar. Queridos, o Pai Nosso não é apenas uma oração para ser repetida, mas o Pai Nosso é um modelo de vida em oração, de reconhecimento a Deus, de pedir orientação e pedir que as necessidades materiais sejam supridas, de reconhecimento do pecado e de submissão e de entrega, da súplica de uma vida transformada, a súplica pelo perdão, porque eu concedi o perdão. Esse é um exemplo a ser seguido, o pedido que o reino do Senhor e os valores do reino habitem na minha vida e nas minhas ações. A oração começa com relacionamento, não com pedidos. A oração alinha nossa vontade à vontade de Deus, submissão e entrega. A oração sustenta a vida diária. A oração trata tanto do espiritual quanto do prático. A oração nos mantém dependentes e nos mantém vigilantes. Sabe por quê? Porque facilmente os nossos valores, que devem ser valores do reino, que são valores eternos, podem se diluir e a gente se apegar aos valores dessa terra. Eu quero perguntar para você, o que vale para você? O que importa para você? Você tem procurado, na sua proximidade com Deus, dizer para o Senhor o que realmente importa? Você só quer as coisas aqui? Ou você pensa nos valores eternos? Você só pensa em coisas? Ou você se importa com as pessoas? É o que o Senhor está dizendo. Você reconhece seu pecado? Pede perdão, porque ofereceu perdão? Perceba que os valores propostos na oração do Pai Nosso, eles são diferentes dos valores propostos aqui nessa terra. E o Senhor nos chama para sermos diferentes. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. É isso que o Senhor diz no Sermão do Monte. Ele nos chama, e é a oração que vai ser o instrumento para que a gente se renda e seja essa luz e esse sal que o mundo está necessitando. Senhor, obrigado porque o Senhor não nos deixou uma oração só para ser decorada, não. O Senhor nos deixou um princípio de vida para ser vivido. Por isso, nos rendemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria, quero te desejar um bom final de semana e quero te convidar a procurar a igreja adventista mais perto da sua casa nesse final de semana. Você vai ser bem-vindo. Entra no site encontreumaigreja.com.br. A gente se vê segunda.